Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que já estão chegando. Boa noite, Rodrigo, meu irmão. Tudo bem? Lucas, boa noite. Tudo bem com vocês? Oi, Dani. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Boa noite, boa noite. Oi, Isa. Tudo bem? Deixa eu fixar aqui o tema da live. Ok. Ética. Deixa eu colocar aqui para reflexões para o dia a dia. Dia a dia. Boa. Esse é comentário. Oi. Oi, filho. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aí, vai dando um joinha pra mim aí. Vamos ver como é que tá o pessoal hoje. Tá tudo bem com vocês? Como é que foi esse final de semana? Semana começando. Oi, mãe, boa noite. Como é que eu faço? Vamos esperar mais um tempinho pra gente começar. Enquanto isso eu vou me ajeitando aqui. Muito bom. Sempre bom estar aqui na segunda-feira pra gente poder bater esse papo. Isso. O assunto hoje, como toda segunda-feira, é bem interessante. Nós vamos bater um papo bem legal. Ô Zé Maria, beleza? Como é que você tá? O pessoal vai chegando. Enquanto isso, uma musiquinha de fundo, né? Pra fazer aquele clima. Enquanto isso, pessoal, vou falando pra vocês. Oi, filha, boa noite. Vamos compartilhar com... Pega o aviãozinho aqui embaixo, compartilha com quem vocês acham que essa live pode ser relevante. Aproveitar que a gente tá... O pessoal tá começando a chegar, né? Oi, Sueli, boa noite. Tudo bem? Bom te ver por aqui. Que horas são? Ainda tem mais uns minutinhos ainda. Ainda tem mais uns 2, 3 minutinhos pra gente se preparando. Aí pros seus contatos. Quem vocês acharem que vai gostar de ouvir. Que o assunto pode ser relevante, que faz sentido para vocês. Compartilhem com as pessoas, com seus contatos. Ô Sueli, eu tô ótimo, graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Tá fazendo falta as nossas reuniões de quinta-feira, né, Sueli? Mas vai voltar já já. Pode ficar sossegado e vai voltar já já. A gente tem mais um minutinho. Sérgio, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Bom, pessoal. Vamos lá, vamos começar? 8h05. 8h05, vamos lá. A gente sempre espera uns 5 minutinhos aí pro pessoal descobrir que a live tá no ar. Pro pessoal, né, ficar sabendo. Dá tempo de vocês mesmos fazerem os contatos. Vocês enviarem aí pelo aviãozinho. Então vamos lá. 8h05, vamos começar. Bom, gente, seguinte. Antes de mais nada, deixa eu abrir aqui minhas anotações. Aqui. Pessoal, antes de mais nada, boa noite a todos. Ô Rangel, boa noite, tudo bem?
Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live na nossa segunda-feira, às 8 horas da noite. Para quem está chegando agora pela primeira vez, é um projeto que eu coloquei em prática durante a pandemia. Tenho conversado sobre diversos assuntos, sobre dos assuntos dos mais variados, que eu acho que são importantes, que são relevantes serem comentados. Quem ainda não assistiu nenhuma, corre no meu perfil no YouTube, youtube.com/Rodrigo Gírio. Lá tem as outras lives, tem os outros assuntos. Assistam, compartilhem, comentem, coloque se gostou, se não gostou, enfim. Auxiliem-me nesse novo projeto. Outra coisa, o aviãozinho, dispara para os seus contatos, para quem vocês acharem que pode gostar do assunto. E dedinho no coraçãozinho aí do lado. Né? Quanto mais coraçõezinhos aparecer, mais o Instagram vai entender que essa live é relevante e vai mostrar para as pessoas. Beleza, pessoal? Vamos lá? Bom, o assunto de hoje ele é bem interessante. Eu nunca fiz isso em todos esses, faz uns 2 meses já que eu estou nesse projeto, e eu nunca divulguei tema antecipadamente, né? E eu falei na semana passada que eu falaria sobre ética, né? E aí, vamos falar sobre ética hoje. Já para adiantar o assunto, semana que vem nós vamos falar sobre cooperação, que é um assunto que eu particularmente gosto muito. Tratei disso em lives, nas primeiras 3 ou 4 lives, onde eu falei sobre trabalho colaborativo. Bem interessante. Gostaria que vocês fossem lá no YouTube, no meu canal, e verificassem lá e olhassem, assistissem e curtam, compartilhem com quem vocês quiserem. Então vamos lá, vamos começar a nosso papo de hoje. Outra coisa, quero colaboração de vocês, ok? Quero que vocês comentem, quero que vocês deem as suas ideias, façam seus comentários, deem seus pitacos, além de suas experiências, o que vocês acham sobre o assunto. Vai ser bem legal, tá? Como sempre, né, a live do YouTube parece que voa o tempo, né? Já são quase 8h10 aqui, a gente nem começou direito, eu só estou dando os recados, né? Então o tempo voa, então vamos aproveitar o tempo. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje, nós vamos falar, tá? Todos nós. Vamos discutir um assunto bem interessante, tá? Ética. Ética é um assunto que nas rodas de conversa por aí ela está sempre em pauta, né? É um assunto que dá conversa para mais de metro, né? Como fala o caipira. É um assunto que dá bastante conversa, dá bastante divergência, dá bastante discussão. Cada um de nós tem um ponto de vista diferente, é isso que a gente vai conversar. Eu vou tentar me ater especificamente na questão da ética, porque quando a gente fala em ética, a gente fala em moral também. Mas isso é um outro assunto, né? Eu quero falar especificamente da ética hoje. Como eu gosto de fazer todas as vezes, eu gosto sempre de traçar um paralelo ou contextualizar com o significado daquilo que eu tô falando para vocês, tá? Então eu fui buscar, para vocês verem como é que o assunto ética ele é bem amplo. Eu gosto sempre de ir no dicionário, eu gosto sempre no entendimento coletivo a respeito do assunto. Para vocês terem uma ideia, eu consegui a definição de ética em três vertentes. A primeira busquei no dicionário Aurélio, né? Um dicionário que explica, né, ou que dá o sentido à palavra ética. Lá no dicionário, ética está assim: conjunto de valores pertencentes a uma pessoa ou sociedade. Tá? Então são valores que aquela pessoa tem ou adquire com o tempo, tá? Ou é, né, absorvido pela sociedade, né, através da sociedade aonde ele está inserido. Tá? Então são valores, tá, que ele tem, que ele adquiriu enquanto convivência com a sua família, que ele adquiriu ele adquiriu com as experiências dele, que ele adquiriu com as vivências que ele teve, né, e que compõe a sociedade onde ele está inserido.
Já no direito, e eu digo direito, né, como direito penal, direito civil, direito criminal, né, na questão do direito, ética é o seguinte, é um conjunto de regras de conduta que regulam uma profissão, que regulam a profissão, no caso a profissão de advogado. Né? Então você percebeu que já é um significado mais formal, né? Um sentido mais formal da palavra ética. Então a ética para os advogados é aquilo que regula a sua conduta. Tá? Existe um código de ética para os advogados que eles não podem, boa noite, eles não podem transgredir. Tá? Então eles têm uma forma de conduta que mais, como eu disse, mais formal, mais, digamos, mais direcionada. E tem a ética dentro da fé, a fé religiosa. E aí não importa a fé, pode ser qualquer uma. Né? Para as questões de fé, ética são valores embasados na moralidade. Tá? Aí você percebe que existe uma subjetividade, né, na expressão ou no significado da palavra ética. Então nós falamos do dicionário Aurélio, que é um conjunto de valores das pessoas ou da sociedade. Falamos dentro do direito, que é um conjunto de regras que regulam, né, a conduta do advogado. Tá? E falamos sobre a fé, a ética dentro da fé religiosa. São valores embasados na moralidade. E essa moralidade você também vai aprendendo com o tempo, conforme você vai se dedicando aos estudos dentro da sua fé religiosa, você vai entendendo a sua ética e você vai construindo a sua ética. Então ficou muito, muito, muito claro que ética são valores que definem uma pessoa. Tá? São valores que cada um de nós tem. Tá? São valores que definem as nossas escolhas, as nossas condutas enquanto pessoas, seja ela no sentido no mundo pessoal, né, individual, seja no social, né, no coletivo ou no profissional. Tá? Então, são valores que cada um de nós tem. Tá? Cada um de nós tem valores éticos que nós vamos colocar em prática para nós mesmos, né, na questão da individualidade, na sociedade, na forma como nós convivemos na sociedade, tá? E na forma como nós desempenhamos o nosso papel na vida profissional, como eu anotei ali. Tá? Então são escolhas, são condutas, são caminhos, de acordo com aquilo que nós temos de valores. Tá? Esses valores são individualizados. Cada um de nós tem os seus valores. Portanto, a ética define quem eu sou ou quem eu quero ser. Tá? A partir das escolhas que eu faço, né, que vão aí regular a minha conduta, eu defino quem eu sou nesse momento. Eu mostro para a sociedade quem eu sou através dos meus atos, da minha conduta, da minha ética, ou eu vou construir quem eu vou querer ser. Tá? Daqui a alguns anos. E isso vale muito para as crianças, para os jovens, né? Esses que estão sendo criados agora, que vêm aí numa condição de estruturação da sua capacidade, das suas relações sociais, das suas relações pessoais dentro da família ou dentro da escola, por exemplo. Né? Então nós pais temos um papel extremamente importante, né? E eu vou aproveitar aqui que o João Piffer está aqui, que é professor de basquete do meu filho, né? A gente antes dessa pandemia jogava um basquetinho junto. Não, você joga, né, João? Eu só corro para lá e para cá, faço o número, né? O João joga. Ele tem que ensinar para os alunos dele, eu vou tomar o João como, se ele me permitir, tomar o João como exemplo, né? Ele tem que ensinar também a ética dentro da quadra, dentro do esporte. As regras de conduta, respeito ao árbitro, respeito aos colegas, o modo como vamos tratar o adversário, como vão tratar os colegas de equipe, né? Até o próprio público que está assistindo. Nós temos que ter uma conduta ética, correta. Mas lembrando que cada um de nós tem o seu entendimento sobre ética. Ok? Fique muito claro. Tá? Então ele tem que ensinar uma regra de conduta. E essa regra de conduta, nós, como nós já colocamos aqui, interpretamos isso como sendo ética. Tá? E deixar muito claro. Okay? Então, assim, a ética, ou os valores, né, se a gente pode assim entender,
eles definem basicamente três coisas: o que eu posso, o que eu quero e o que eu devo. Tá? O que eu posso fazer, o que eu quero obter e o que eu devo e como eu devo fazer. Tá? Porque tem um triângulozinho, né, que diz assim mais ou menos: o que eu posso, nem sempre tudo que eu posso eu quero, e nem tudo que eu quero eu devo, e nem tudo que eu devo eu posso. Né? Então, a ética, os valores, né, o nosso entendimento sobre as relações sociais, elas se baseiam nesses três pilares: eu posso, eu devo e eu quero. Então, quando a gente for tomar uma atitude, for tomar uma ação, for executar alguma coisa, nós temos que sempre nos perguntar: eu posso? Posso. Devo? Não devo. Então não faça. Tá? Se baseie nesses três pilares que dificilmente nós erraremos. Se um desses pilares não tiver, não for positivo a resposta, é interessante que a gente repense a nossa atitude e veja se a gente está no caminho correto. Tá bom? Por que eu falei, por que eu cansei de falar para vocês que ética é uma questão de escolha, tá? É uma questão de valores nossos. Porque a ética, ela não é uma receita de bolo, que você vai lá na receita e meio quilo de farinha, 200 ml de água, um tabletinho de fermento, põe o açúcar. Ó, o João, vamos lá, primeira participação aqui do João. Com certeza, ética, disciplina, respeito, João, são muito trabalhados com os nossos alunos do basquete. O esporte é uma das ferramentas fundamentais nesse processo de formação do indivíduo. Perfeito. Para quem não sabe, o tio do João me ensinou basquete. Né? Não sei se eu aprendi direito, né, João? Mas ele tentou me ensinar. O esporte causa isso nas crianças. Né? A disciplina, o respeito, a boa conduta. Você ter a conduta ética com relação a você perde. O esporte faz isso com as pessoas. Tá? Então, voltando aqui nós estávamos falando de receita de bolo, depois paramos de falar basquete, vamos voltar para esse bolo. Então, ética não é uma receita de bolo, que é aquele negócio certinho, fechado, sempre fazer do mesmo jeito. A ética são valores aos quais cada um de nós adquiriu durante a vida. Né? Não é uma lista de condutas. Por exemplo, a gente vai criar uma lista de conduta ética. Então faz duas colunas e bota lá: pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Isso não existe. Tá? Não existe isso. Cada um de nós tem a sua visão muito particular sobre o que pode e o que não pode. E isso a gente vê o tempo todo na televisão, vê o tempo todo nos jornais, vê o tempo todo na internet, nas relações sociais. O que pode para um, para outro não pode. O que é ético para um não é ético para outro. Então, assim, isso propõe para nós até uma conduta muito... que nós tenhamos uma conduta muito harmoniosa com relação ao que cada um entende sobre ética. Como eu estava falando, não é uma lista pronta, onde você coloca lá o que pode e o que não pode. Isso não existe. Até porque, se existisse isso, se hoje fizéssemos uma lista, né, pegássemos a lista e fizéssemos lá, pode ou não pode, amanhã vocês podem ter certeza absoluta, ela vai estar totalmente defasada. Porque vão aparecer, vão ser criadas situações novas. Vão ser criadas situações novas às quais nós não estávamos preparados. Ao qual nós não estávamos preparados para aquilo. São situações totalmente diferentes. Então, eu digo assim, mas a minha conduta ética não é a mesma... Aquilo que ele fez aquela outra pessoa não foi ético. Peraí, mas para ele aquilo é ético. Para ele aquilo tem um valor diferente para você. Tá? Então, nos relacionamentos, nos tratamentos individuais de cada um de nós temos que ter esse pensamento, temos que ter esse discernimento, de entender que cada um conduz a sua vida, toma as suas atitudes, se relaciona dentro da sociedade de uma forma diferente de cada um de nós. Tá? Por quê? Porque são valores. Cada um aprendeu diferente determinado tipo de lição. Vou botar o João de novo, já que é o professor. Né? Cada um aprende o que ele ensina dentro da quadra de uma maneira diferente. Cada um tem mais facilidade para uma coisa, outro tem mais facilidade para outra. Um consegue entender uma instrução que ele quer passar, o outro já
não entende diferente. Então, as ações são baseadas em entendimento de cada um é diferente da outra pessoa. Cada um se posiciona dentro dos acontecimentos da vida com uma ótica diferente. A gente não pode, em nenhum momento, medir. Oi, Josi, boa noite, tudo bem? Que bom que você veio. Como diz aquele ditado, nós nunca podemos medir o outro pela nossa régua. Isso é uma atitude até egoística da nossa parte. Tá? É uma atitude até pouco humana, vamos dizer assim. Tá? Porque como nós estamos em estágios diferentes de aprendizado das coisas da vida, né, cada um de nós vai absorver e observar os acontecimentos de acordo com a sua visão. Então, cuidado, tenham muita calma, tenham muita parcimônia, tenham muito cuidado. Né? Eu acho que antes de mais nada, antes de qualquer coisa que a gente for fazer, nós temos que observar a nossa própria conduta. Porque nós temos o nosso posicionamento sobre o que é ético e o que não é. E o importante é que nós observemos as nossas condutas. É que nós observemos aquilo que nós estamos... Boa noite, colega de trabalho, tudo bem, cara? Tranquilo? Nós observemos como nós foi um grande exemplo de professor. Eu não tenho dúvida disso. Que além de nos ensinar a amar esse esporte, esse grande esporte, e jogamos até hoje, nos preparou para a vida. Olha, João, você tem toda a razão no que você está dizendo, cara. Toda a razão. O Pifão, ele pregava um respeito dentro do treinamento que eu acho que a gente, fora você, que eu acho que você trabalha também essa questão com os seus alunos, né? Ele gostava que todo mundo se tratasse com respeito, cara. E isso é importantíssimo, importantíssimo. Eu gosto de jogar basquete, como eu falei, eu não jogo, né? Eu dou uma enganada lá, corro de lá pra cá, não, você joga. O Henrico joga, né? Mas voltando ao assunto, vamos lá, vamos voltar ao assunto. A nossa conduta ética, né? É observar aqueles 3 pontos, o que eu devo, o que eu posso, se eu devo, se eu posso, se eu quero. Né? Tá dentro desses três embasamentos? Segue a vida sem questionamento, sem preocupação, sem imaginar que você pode estar agindo de uma conduta errada. Tá? Esquece isso. Segue em frente, se balize as suas ações dentro daquilo que você entende como ético. Tá? Porque assim... a gente nunca vai saber exatamente, né, se nós, em relação às outras pessoas, estamos agindo de forma correta. Nós nunca vamos saber disso. Tá? Nós vamos saber se, por uma questão qualquer, né, essa pessoa, ela se... como é que eu vou dizer? Ela se pronunciar, vamos dizer assim, olha, eu não gostei do que você fez, dentro da minha ótica, dentro da minha visão, não foi legal... não foi aquilo que eu imaginava. E aí você passa a ter os parâmetros de conduta ética com aquela pessoa. Você vai saber exatamente o que ela quer e o que ela não quer. Entendeu? Então, assim, se baseie naquilo que você entende como ético. Tá? O que vai acontecer depois é uma questão de convivência mesmo. Oi, Thalita, boa noite, tudo bem? Então, gente, para que fique claro, tá? Ética, portanto, é uma liberdade de escolha. Você vai escolher como você vai conduzir as coisas da sua vida. Como eu falei, as suas relações sociais, as suas relações profissionais, as suas relações sociais. Escolha. Sempre que você imagina certo, você vai escolher a sua conduta. Tá? Deixa eu só passar para frente aqui. Então são escolhas. Mas o grande ponto onde a gente tem que se pegar nessa questão da escolha é que nós, seres humanos, temos um medo danado da liberdade. Já que a ética é uma liberdade de escolha de como agir, né? Então é uma liberdade que nós temos. E o ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa liberdade de escolha. Tá? Por uma questão muito simples, muito simples. Quando você tem liberdade de escolha, né, você passa a entender que tudo aquilo que você faz depende única e exclusivamente da sua escolha. E isso causa muitas vezes em nós uma certa angústia.
como eu falei, nós não sabemos se estão agindo de forma correta, se nós estamos no caminho certo, se o caminho ético é esse que nós estamos escolhendo, né? E aí nós criamos um cenário, um mundo totalmente, muitas vezes até um cenário terrorista ou catastrófico dentro da nossa mente, porque não sabemos, né? Porque cada um de nós, como eu disse, tem a nosso padrão de conduta. Tá? E quando isso acontece, quando nós fazemos uma escolha e ela não é agradável, nós acabamos colocando sempre a culpa na outra pessoa. Eu disse isso semana passada, né? Nós acabamos colocando a culpa nas outras pessoas. Ah, mas outras pessoas não me entendem. Eu ajo desse jeito. É uma escolha minha. Entendeu? E aí quando a gente coloca isso, quando a gente tira a nossa responsabilidade, a responsabilidade pela liberdade de escolha, né? Nós colocamos nas outras pessoas a responsabilidade dentro das nossas escolhas, a gente precisa repensar algumas coisas na nossa vida. Tá? E essa angústia que nós temos por ter essa liberdade de escolha, de alguma forma nos mexe com a gente, né? Porque, como eu falei, nós não temos certeza se vamos agir certo ou se vamos agir errado, e mais do que isso, nós não sabemos se a outra pessoa que está do outro lado, ou o grupo de pessoas que está do outro lado, ele vai reagir como nós gostaríamos que eles reagissem, né? No entendimento, entendendo a nossa percepção de vida, a nossa percepção de mundo, nossa percepção daquilo que é certo e que é errado, né? Porque quando a gente vai fazer uma escolha, quando a gente escolhe alguma coisa, a gente atribui valores para isso. Nós atribuímos valores, né? Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui. Um aluno o professor vai dar uma prova para um aluno, por exemplo, ou ele passou a prova para o aluno e ele está corrigindo essa prova. Para ele poder corrigir a prova, ele precisa ter aí um parâmetro. Tá? Então, qual que é o parâmetro do professor, por exemplo? Uma prova nota 10. Todas as respostas certas, todas as alternativas certas. Então, ele tem esse parâmetro, ele tem esse gabarito, ele tem aonde buscar. Então, ele vai e compara, por exemplo, né, com a prova, com esse gabarito, e vai dizer assim, não, olha, o Rodrigo, pelo que ele fez da prova, ele merece um 9. Ó, fui bem, hein? Ele merece um 9. Tá? Oi, Wellington, boa noite. Ó o Bernardo aí, tudo bem? Ele merece um 9. Então ele tem um parâmetro de valor, um parâmetro de comparação. Ele tem um parâmetro que vai servir para ele dizer assim, não, ele foi bem na prova, ele não foi bem na prova. Só que na vida não é assim também. Tá? Não existem parâmetros. Como eu falei, não tem uma regra de conduta ética que seja padronizada. Né? Eu não tenho como comparar. Eu não tenho a vida perfeita. Então eu não tenho comparação. Eu não tenho como dizer assim, não, olha, a vida de tal pessoa é nota 10. Então eu tenho como uma base, né, para me comparar. Minhas regras de conduta, a minha regra de conduta, a minha regra de sociedade, a minha relação com as pessoas. Isso não existe. Então, nas relações sociais não existe gabarito, não existe nenhuma referência, né? Não tem como eu dizer, olha, teria que ser assim. Não, isso realmente não existe. Tá? Então, na vida, infelizmente, não tem esse gabarito. Né? Não tem como eu relacionar assim. Eu vou relacionar com quem? Com Wellington? Né? Vou relacionar com outras pessoas? Não. Cada um tem a sua vida. Né? E eu vou repetir de novo para que isso fique bem claro. É uma questão de formação da pessoa. A formação que ela teve durante a vida dele. São os valores, são as experiências, né? São as pessoas às quais ela conviveu. Se ela conviveu com pessoas de bons valores positivos, ela vai criar uma relação ética e um gabarito ético, vamos dizer assim, que ela vai conseguir trabalhar a sua vida. Agora, se ela conviveu com pessoas às quais não tenha, como diz Mário Sérgio Cortella, né, uma ética destrutiva,
né? Ele não vai ter os mesmos valores. Então vai ficar aquela briga, um vai ficar jogando pro outro. Ah, porque você tem uma conduta assim, porque você tem... Sabe? Então cada um de nós tem o seu posicionamento. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? É uma regra de respeito à sociedade. Respeito à conduta humana. Nós temos as nossas escolhas. Então, nós não temos que ficar criticando ou exagerando ou, né, colocando a pessoa num patamar elevado porque agiu dessa maneira ou dessa outra maneira que não foi tão condizente assim. Tá? Porque tudo é baseado no universo onde a gente está inserido. Por exemplo, um outro exemplozinho, hoje eu trouxe bastante exemplo para vocês aí, tá? Ou algumas analogias, né? Como disse o Robson na semana passada. Vamos supor que nós estejamos num quartel militar, tá? Estamos no exército, tá? Dentro do exército existe uma regra de conduta muito rígida, tá? Eu conheço batalhões de exército aqui no estado de São Paulo, alguns. Tive a honra de presenciar, né, algumas. Vocês percebem que, né, vocês podem perceber dentro dos batalhões, né, do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica, seja de né, qual vertente militar for, a disciplina é regra de conduta obrigatória. Não se pensa ou não se trabalha dentro nas forças militares se não houver disciplina, se não houver silêncio e não tiver obediência. A disciplina é regra de conduta básica para tudo. É uma conduta ética se você for um militar disciplinado. Né? Se você respeitar o seu superior, se você respeitar seu superior, se você cumprir todas as ordens, se você se esforçar para cumprir as ordens da forma como o seu superior lhe quer que você faça. O silêncio, né? Silêncio no sentido de organização, de fazer as coisas sem balbúrdia, sem gritaria, sem correria, sem desordem. Né? Nesse sentido o silêncio. E a obediência. Obediência sempre. Obediência está no campo militar, está intrinsecamente ligada à disciplina. Se não tiver obediência, não tem disciplina. Então isso tudo, dentro de um quartel militar, é primordial, é uma conduta ética da mais perfeita possível. Vamos criar aí um outro cenário. Vamos pensar, por exemplo, agora numa escola de samba. Numa escola de samba. Vamos lá. Então, quando você entra no salão, né, no barracão que eles falam, desculpa, de uma escola de samba, né, o que nós notamos que é uma regra de conduta praticamente de 99% das pessoas que estão lá, né? E eu anotei: diversão, né? As pessoas estão lá para se divertir, basicamente para se divertir, praticamente todo mundo está lá para se divertir. Ô tio Fábio, ó, o meu colega de basquete e o meu professor de natação estão aqui hoje, hein? Que legal. Tudo bem, Fabião? Dentro de uma escola de samba, por exemplo, todo mundo está lá para se divertir. Quase que todo mundo, né? Raras algumas exceções. Então você tem a diversão, você tem a alegria, você tem a festa, você tem a descontração, tá? Você tem o som alto. É obrigatório que tenha som alto. Vai estar tocando música, né? Num lugar daquele, som alto, batuque, todo mundo tocando, cantando. Betinho, boa noite, meu querido. Tudo bem? Vai estar todo mundo tocando, vai estar todo mundo se divertindo e vai ter a farra. O pessoal vai estar bebendo alguma coisa, outros vão estar dançando. Por exemplo, dentro de um templo religioso, né? Nós não vamos ficar lá dentro do templo religioso. É que eu não vou pegar na mão porque eu estou usando ele para fazer a live, né? Pegar o celular e ficar, né? Ou ele ficar de cochicho, ou ficar falando de assuntos que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então são regras de conduta. Elas variam de acordo com o local onde a gente está, de acordo com a sociedade onde nós estamos inseridos, de acordo com os valores aos quais nós adquirimos enquanto nós estamos nos formando enquanto pessoa. Tá?
Então, é muito difícil que nós tracemos. E aí, primão, beleza? Que nós tracemos uma regra de conduta que seja a mesma. Então, assim, quando nós observarmos alguém agindo de alguma maneira, o que menos nós temos que fazer é dizer para ele: você agiu errado. Por quê? Porque ao nosso ver, ele agiu errado. Aos olhos dele, não. Aos olhos dele, ele teve uma conduta que para ele é normal. Já para nós, não é. Então, a questão da ética, ela é muito, muito, muito difícil de você mensurar. É muito difícil de você direcionar para um caminho só. E quando a gente fala de ética, a gente pode falar até de moralidade, né? Como eu estava escutando um dia dizer, né, que tem pessoas que têm a sua ética, mas não têm moral. São imorais. Né? E tem pessoas que dentro da sua condição são pessoas com uma moral, né, ali formatada, mas são pessoas totalmente antiéticas. Então você não tem como relacionar uma coisa com a outra. Você não tem que relacionar a pessoa, a forma de conduta dela, né? Porque aos meus olhos isso não existe. Ou teria que ser assim. Oi, Zilda, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá? Então é muito difícil a gente traçar essa relação. E para uma boa convivência entre todos, uma boa convivência social, familiar, profissional, o não julgar a pessoa já é um grande. Porque também é uma conduta antiética nossa julgar a pessoa. Né? Julgar baseado em quê? Como eu disse para vocês, se a gente não tem uma regra de conduta, né? uma tabela que o que pode e o que não pode, nós vamos baseado em quê? Né? Ele vai estar baseando a regra dele de conduta em quê? A minha conduta ética está baseada em quê? Dentro dos meus conceitos? Dentro dos conceitos dele? Né? Então, pessoal, falar de ética, né, é falar em primeiro lugar de respeito. Tá? Falar de individualidade. Falar de uma coisa que eu falei no começo e vou repetir, se preocupar única e exclusivamente com a nossa conduta, com aquilo que nós entendemos como sendo correto, como nós entendemos como sendo algo de extrema importância para nós. Porque a gente também não pode direcionar os nossos erros e as nossas... deu uma travadinha. Nossos erros e as nossas dificuldades nas costas das outras pessoas. Nós não podemos fazer isso. Em hipótese alguma. Em momento algum. Até porque a diferença de conduta ética entre nós e as outras pessoas causa em nós, e aqueles que percebem, aqueles que observam e aqueles que estão dispostos, por exemplo, a entender que muitas vezes não agiu de forma correta, é que nós aprendemos com as nossas condutas. Nós aprendemos. Tá? Em algumas vezes, em alguns momentos, eu acho que até na maioria deles, né, nós, se tivermos um senso de preocupação conosco mesmo, nós vamos ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Em alguns casos, como eu repito, talvez na maioria desses casos, nós, se nos permitirmos ouvir o que as pessoas têm para dizer, nós vamos aprender. Nós vamos começar a formatar dentro de nós outros valores e outros conceitos, com os quais nós não estávamos, por exemplo, familiarizados. Com assuntos, ou com questões, ou com uma visão, com as quais até naquele momento, até por uma própria imaturidade, nós não estávamos familiarizados ou não estávamos preocupados com aquilo, porque até então a gente não se preocupou com aquilo. Oi, Gustavo, boa noite, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós não estávamos preocupados com aquilo. Né? Nós tínhamos outras preocupações, nós tínhamos outras questões aí a serem analisadas. A convivência com pessoas que nós entendemos serem positivas para nós é de grande importância.
Tá? A conduta, ou desculpa, a relação com pessoas que tenham a acrescentar valores que nós entendemos que sejam positivos para nós é de suma importância. Eu já falei isso em outras lives passadas. Nós somos parte, né? Nós absorvemos parte do que as pessoas das quais nós convivemos elas são. Tá? Então nós absorvemos das outras pessoas regras de condutas, regras de procedimentos, por causa da convivência. Então se nós convivermos com pessoas as quais nós entendemos que vão trazer... Ô Fabrício, boa noite, meu querido. Tudo bem? Seja bem-vindo. Não está fazendo live hoje? Eu achei que você estivesse fazendo live, cara. Tudo bem? Pessoas que podem agregar positivamente para nós, é nessas pessoas que nós temos que nos basilar. Entendeu? Trazer é nessas pessoas que nós temos que estar próximos. Né? Ter essas pessoas como base de regra de conduta. Porque, ou o contrário, tem gente que, né, cria relações com pessoas que, de acordo com o nosso modo de enxergar a vida, sem qualquer tipo de relação, de julgamento, nada, nós não teria nada a agregar. Mas para eles, tem. Tá? Então, às vezes, a gente vê alguma coisa na televisão, né, e a gente vai entrar aí numa fase no nosso país que tem a ver com os processos eleitorais, com os processos políticos, mas de uma forma mais profunda. Né? E aí nós criamos uma ideia de que, por exemplo, que todo político é ladrão. Né? De alguma parte, né, uma parcela desse, não sei se grande ou pequena, não sei dizer, né? Uma parcela desse grupo de pessoas não agiu de forma correta, aos nossos olhos. Né? Então nós criamos a relação de que todos eles são pessoas de má conduta. Fala, Cacá, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tá? Todos eles. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande quando a gente for julgar. Quando a gente for olhar para aquela pessoa e dizer assim, mas aquela pessoa não tem uma conduta ética que me agrade. Né? Você pode não ter uma conduta ética que agrade as outras pessoas. Tá? Você pode ter uma conduta ética que as outras pessoas também não entendem como sendo correta. E aí? Quem está certo e quem está errado? Me expliquem. Quem está certo e quem está errado? Fabricião já colaborando lá. Autorresponsabilidade. Total, meu querido. Marcião, boa noite. Tudo bem? Então, é muito difícil passar uma relação de conduta. Não existe. O que é certo para um pode não ser para outro. O que é ético para um pode ser antiético para outro. Né? E isso aí a gente vai entrando nas questões, como eu falei, da questão moral, e tem a fé, tem um monte de coisa que a gente pode caminhar. Entendeu? Então, uma sugestão minha, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Mas eu vou dar um conselho para vocês. E isso é uma regra de conduta que eu procuro. Também pode não ser a correta, e aí cada um trabalha isso dentro de si. Tá? Eu procuro julgar o menos possível as pessoas. Eu não tenho até porque o ser humano ele é advogado de defesa, ele é advogado de acusação e ele é o juiz ao mesmo tempo. Nós temos essa característica. Nós condenamos, absolvemos e já damos a sentença. Olha que interessante. Nós temos essa regra de conduta. Nós julgamos, nós defendemos, somos advogados de defesa, nós somos advogados de acusação, acusamos, e ao mesmo tempo nós somos capazes de dar a sentença para aquela pessoa. E aí eu repito, baseado em quê? Na nossa régua? Medindo as pessoas pela nossa régua de conduta? Eu acho que não é por aí. A atitude ética que nós podemos ter é, em primeiro lugar, não julgar. Tá? Segundo, dar à pessoa uma oportunidade, quando for possível, de se esclarecer. Né? De ter a oportunidade de mostrar para você quais são os valores que ela tem em relação à própria vida. Tá? E a gente não ficar criando atrito. Sabe? A gente tentar traçar uma relação a mais humana possível com as pessoas. Ética não é cosmética. Tá? Ética não é receita de bolo.
Ética não é uma lista pronta, que você vai dizer assim, ó, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Isso não existe. Nós temos que ir aprendendo com o tempo, evoluindo, crescendo, se aprimorando. Leituras de boa qualidade, né? que coloquem para dentro de você valores as quais vão te dar uma regra de conduta que seja socialmente aceita. Era essa a expressão que eu estava tentando encontrar. Socialmente aceita. Então, não se preocupem, tá? Com o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer. Se preocupem com vocês. Se preocupem em saber se a sua conduta ela está sendo dentro daquilo que você entende como certo. De que você entende como sendo ético. De que você entende que é o adequado. O restante, né, eles vão aprender com você, eles vão conviver com você, eles vão saber quem você é. Ou não vão saber nunca. Tá? Então, meus queridos, deixando essa sugestão para vocês. Tá? Marcião, boa noite, meu irmão, tudo bem? Pessoal, 15 para as 9, eu acho que eu já falei tudo para vocês. É um assunto que, sabe, dá pano para manga. Então eu tentei ser o mais sintético e direcionador e esclarecedor possível. Tá? São quase 10 para as 9. Nós, como já estamos falando aqui, há mais ou menos uns 40, 45 minutos. Robinson, boa noite, meu querido. Pensei que você não fosse entrar, cara. Robson e eu estamos... vamos contar um segredo aqui, Robson. Estamos aí planejando uns negócios aí, né? Um trabalho, né? Mas deixa mais para frente que a gente solta isso. Então, pessoal, eu gostaria de que vocês colaborassem, que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acharam. Não, como é que vocês entendem que é a ética? O João, um professor de basquete, deixou 2 exemplos aqui bem interessantes. Né? E eu gostaria que vocês também deixassem aí as suas ideias, deixassem aí os seus comentários, o que vocês acharam, né? Qual que é a visão que vocês têm sobre essa questão difícil de lidar, difícil. Você encontra explicações das mais variadas possíveis sobre ética. Tá? E na maioria delas, elas não convergem para o mesmo ponto. Elas não convergem ao mesmo ponto. Não, Kaká, não, isso aí é um segredinho meu e do Robson. Né? Nós estamos aí planejando algumas coisas. Quando tiver tudo formatadinho, eu te conto depois, Kaká. Gostaria que vocês deixassem aí os seus comentários. Né? Quer colocar? Eu espero um pouquinho vocês escreverem. Vai ser interessante ouvir cada um de vocês, o que vocês entendem sobre esse assunto. Porque, como eu falei, você busca esse assunto e nenhum deles converge para o mesmo ponto. Cada um tem um entendimento diferente. Por quê? Porque é a ética de cada um, é o entendimento de cada um, é a regra de cada um, é a visão de cada um sobre um assunto tão extenso, muito extenso, sabe? Bem individual, bem subjetivo, como eu gosto de dizer. Essa é da risada, né, Kaká? Entendeu? Cada um de nós tem a sua visão. Beleza, pessoal? 10 para as 9. Vamos encerrar aqui, senão antes que o Instagram encerre a nossa live de forma forçosa. Para encerrar, essa live daqui um pouquinho vai para o IGTV. Tá? Acabando aqui, eu já subo ela para o IGTV. Quem quiser já a partir do IGTV compartilhar com seus contatos dentro do Facebook, do Instagram, perdão, já pode fazer. Assim que tiver no IGTV, eu vou subir ela para o meu perfil no YouTube, tá? youtube.com/Rodrigo Gílio, ok? Lá também vocês podem compartilhar o link, podem assistir de novo, podem fazer aquilo que quiserem, assistir, não tem problema. Com relação a filha tá mandando um emoji de carinha sorrindo, tá? Oi, Zilda, obrigado pelos aplausos. Olha o Andrezão chegando aí, ó. Andrezão, chegou meio tarde, cara, já tô acabando já. Mas tá lá no perfil, tá no IGTV ou tá lá no YouTube depois. Rodrigo, muito obrigado por mais uma live de grande aprendizado. Que isso, pelo amor de Deus. Como eu costumo dizer, Dani, quem aprende mais é quem fala. Pode ter certeza disso.
E o Robson, ética é aquilo que te leva a tomar decisões, mesmo que não tem ninguém olhando. Oh, bem lembrado, Robson, bem lembrado. A tua conduta ética, quando você tem uma ética bem fundamentada, você age tanto às vistas quanto às escuras, vamos colocar assim, tanto no claro, né, quanto na luz, quanto na escura. Não, você vai sempre agir da mesma forma. Josi, postura respeitosa para a vida, sem julgamentos. O que a Isilda falou? Concordo, Robson, é exatamente isso. Se você tem uma conduta ética muito bem formatada na sua vida, você vai agir sempre do mesmo jeito. Você não vai ser uma vela que vai ser levada ao vento, que dependendo da situação você age de um jeito, dependendo da situação você age de outro. Né? Pessoal, muito obrigado pela colaboração de vocês, muito legal. Dizendo que quem quiser fazer alguma pergunta, quiser deixar um comentário, não quiser deixar aqui, deixa no direct. Deixa lá no direct. Quem quiser fazer, por exemplo, eu falei isso uma outra vez, pessoal, parece que não criou coragem de fazer. Um assunto que vocês achem relevante. Manda no direct, manda lá. Não prometo fazer na próxima segunda, nem na outra, mas assim que ele estiver pronto, a gente faz, a gente vai levar. Então lembrando que semana que vem nós vamos falar sobre cooperação. Cacá, cooperação, Cacá. Nós vamos falar semana que vem. Cacá eu falo porque é um amigo que o cooperativismo de crédito me possibilitou. Né? Eu acabei saindo, fui trilhar outros caminhos na minha vida, mas o Cacá continuou com o sucesso que eu imaginava que ele fosse alcançar. Beleza? Cacá, semana que vem cooperação, hein? E aquele projetinho que você falou que ia fazer lá, que eu tô esperando você tirar do papel também. Assim que você fizer o teu projeto, você divulga que a gente faz a nossa divulgação com os nossos contatos. Beleza, pessoal? Falta aí uns 5 minutinhos para encerrar. Mais uma vez agradeço a todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Divulguem essa live. João, foi um prazer, Rodrigo. Um grande abraço e você, sua família, em especial ao Henrique. O Henrique está assistindo lá na sala. Ô, João, vamos combinar um dia fazer eu e você? Vamos fazer? Sobre esporte? Tá? A gente bola um assunto aí. Eu tenho uma outra live para fazer com um outro amigo, também amigo do basquete. Estou formatando isso. Quem sabe na outra, depois não na segunda-feira, na outra eu faço com ele e aí a gente bola uma. Vamos fazer, João? O que você acha? Bota o joinha aí. Bota o joinha aí. Faz se você topar, João. Então, pessoal, obrigado. Vai lá no YouTube, meu perfil no Facebook, aqui no Instagram, compartilha, tá? Deixa suas mensagens no direct, deixa suas mensagens lá no YouTube, no Facebook. Agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado pela colaboração. Dani, uma ótima semana a todos e uma boa noite. Até segunda que vem. Detalhe, Dani, você falou um negócio aí, eu lembrei. Tô pensando aí em começar a fazer mais lives, mais dias por semana, mas eu tô ainda me preparando, tá? Tô vendo o que a gente vai conseguir fazer aí, escolher um dia da semana que seja bom para todo mundo. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, beijo no coração. Olha lá, o João falou, vamos sim. Beleza? Vamos combinar, João, a gente vai se falando, tá bom? Beijo no coração de todos, obrigado pela presença, espero ter deixado, entregado valor a vocês, que vocês possam isso repensar. Tiago, boa noite, meu querido amigo, tudo bem? Advogado. Trabalhamos junto também, né, Tiago? E aí a gente vai preparando as informações, né, e vai deixando aí as coisas, os valores para vocês aí. Suelen, obrigado, Rodrigo. Semana passada tive aula de biotécnica para zootecnia. Parabéns, hein? E ver outros posicionamentos é muito bom. Aí, Zilda, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Robson, boa noite, amigo e audiência. É isso aí, cara. Já já a gente vai estar caminhando junto aí. Pessoal, beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até mais. Até a próxima segunda.